E nesse vídeo eu vou te dar algumas ideias de como você pode decorar aquela parede branca que tem aí na sua casa. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Pamela e por aqui a gente fala sobre o universo da decoração com dicas e inspirações para você. O branco é a cor mais básica que a gente vê por aí nas paredes. Isso porque muitas construtoras já entregam as casas e apartamentos nessa cor. Existem pessoas que realmente gostam do branco nas paredes, seja porque mora num espaço, numa área que não tem tanta iluminação natural e quer aproveitar aqueles períodos de sol assim ao máximo para ter aquele ambiente claro e iluminado. Então o branco ele rebate muito bem a iluminação natural e dá essa sensação, né, de leveza no ambiente. Ou até mesmo se você quer uma decoração mais minimalista, algo mais clean, o branco pode sim trazer essa sensação para o ambiente. Mas não significa que as paredes da sua casa precisam ficar apenas com a tintura branca ali. Não mesmo, né? Agora eu vou te dar algumas ideias de como você pode decorar essas paredes. Se for uma sala e você tem as paredes todas brancas, então imagine, por exemplo, qual é o espaço que você quer trazer um destaque. Talvez seja a parede que você tem o sofá. E aí vamos supor que esse sofá ele é num cinza, num bege, num marrom, cores neutras, tá? Então essa parede só com branco e com esse sofá cinza vai ficar um pouquinho sem graça, né? A gente olhando para aquela área ali. E aí você tem que entender o que você gosta. Se você quer seguir nessa paleta de tons neutros, você pode trazer, por exemplo, quadros que tenham essas cores de marrom, de cinza, de branco. Eu tenho visto por aí umas artes que elas têm em maioria a cor branca. Então você ainda tem aquela cor, como se repetisse a cor da parede, mas com alguns detalhes no cinza, no marrom, no bege, que fica muito bonito. E aí talvez a moldura seja um pouquinho diferente, seja num amadeirado, assim, só para fazer esse contorno, ficar muito bonito. E isso não funciona apenas em sala de estar, você pode trazer quadros assim numa sala de jantar, num quarto, vai depender realmente se você gosta e se você quer essa proposta mais leve. Mas se você quer um quadro que seja o destaque, assim, que traga vida para sua decoração, então você pode trazer um toque de cor, sim. Eu adoro quadros no verde, no azul, eu acho que são cores super atemporais e que trazem um aconchego, uma calma assim para casa. São super coringas também de fazer misturinhas de cores ali junto. Por exemplo, o azul e o verde combinam muito bem. Ou até mesmo, sei lá, o azul e o laranja, se você quer um contraste maior. Então você pode sim trazer essa informação de cor nesses quadros que ficam em cima do sofá ou até mesmo em cima lá da cabeceira da sua cama. E aí como é que você vai montar essas composições de quadros? Eu gosto muito de deixar um quadro mais pesado, digamos assim, de um ladinho, e um quadro mais leve, seja com... Quando eu digo pesado, gente, é por exemplo com uma cor mais forte, mais chamativa, que justamente vai ser aquele quadro tchum, assim, do ambiente. Então você pode ter um quadro assim e do ladinho fazer uma composição com um quadro que seja um pouquinho mais suave, talvez com eu misturei preto e branco, talvez com outras cores que você tem, até um bege, cores neutras assim também funcionam, para justamente trazer esse balanço e deixar o destaque para o quadro do lado. Mas não significa que tem que ser dessa forma apenas, existem 1000 formas de fazer composições com quadros. Inclusive eu já fiz um post lá no Instagram mostrando algumas composições de quadros, tanto para a sala de estar quanto para o quarto, mostrando algumas diferenças de tamanhos de quadros e como vocês podem montar essa composição. Se você não me acompanha ainda, é @PamelaMinella. E eu falei do sofá e da cabeceira da cama, gente, porque por mais que eles não estejam, digamos, fixados nessa parede, presinhos nessa parede, eles estão na frente, então a gente acaba tendo sobreposição com essa parede, né? Então é interessante vocês sempre considerarem também a decoração que vocês vão colocar nesse entorno, considera com o móvel que tem ali na frente. E o mesmo acontece, por exemplo, numa sala de jantar que você tem um aparador. Você não vai deixar só o aparador ali com uma parede branca, talvez você sinta aquela sensação de vazio. E aí algo super legal que vocês podem fazer é realmente trazer esses quadros. Você pode deixar esses quadros apoiadinhos nesse aparador ou nesse buffet, ou vocês podem também colocar eles presinhos na parede, fazer composições bem legais com fotografias, também fica muito bom. Essas composições, elas ajudam a tornar o ambiente mais interessante e até mesmo com um toque mais profissional. Mas Pamela, o que eu faço? Eu tenho que colocar uma cortina, tenho uma janela nessa parede. E aí tudo bem, gente, depende aí qual a sua intenção.
Eu particularmente não gosto muito de colocar uma cortina muito escura nessa parede, porque a gente vai ter um contraste muito grande. E quando a gente pensa em cortina, geralmente é uma superfície grande nesse ambiente, né? Então uma superfície grande numa cor escura vai acabar chamando muito a nossa atenção. E aí, nesse caso, eu escolheria um tom claro de cortina. Se você quer manter essa pegada mais clean, digamos assim, você pode colocar essa cortina no branco. Ela vai praticamente se misturar com a parede, você só vai ter o relevo da própria cortina, o que já torna o ambiente super aconchegante. Mas tem uma coisa que eu adoro fazer quando eu tenho parede branca, é colocar um tom de cinza, um tom de bege, um tom de cru assim na cortina, porque isso dá um leve contraste com a parede. Ainda mais se você compor essas cores no restante do ambiente também, né? Vai fazendo pontos de ligação com essa cor em almofada, em tapete. O que eu acho que não fica tão legal na cor dessa cortina é se, por exemplo, você tem o tapete na exata cor da cortina. Você pode deixar, por exemplo, a cortina num tom bem clarinho de cinza e o tapete num tom médio de cinza, para você ter esse leve contraste. Além da cortina de tecido tradicional, existe aquele modelo de cortina persiana. E aí, nesse caso, eu gosto de trabalhar essa cortina praticamente da cor da parede. Inclusive, me conta aqui embaixo se você tem alguma parede aí da sua casa que tá toda branquinha, ou como você decorou essa parede que trouxe uma vida que você adorou e super recomenda. Comenta que eu vou adorar saber. Outra decoração que fica muito legal com parede branca é, por exemplo, você colocar um espelho. E aí, nesse caso, eu não usaria tanto aquele modelo de espelho, por exemplo, retangular, sem moldura nenhuma. Eu acho aqui que uma coisa que pode trazer algo a mais para sua decoração é escolher um espelho com uma pequena moldura. Pode ser uma moldura bem estreitinha, imagine aquele modelo então redondo. E daí a moldura no preto ou num amadeirado, olha que bonito que fica. A gente traz uma peça com um design a mais, uma estética super linda e que vai tornar aquele cantinho de destaque. E aí junto, talvez você possa fazer composições com plantas. O espelho, claro que ele funciona para dar aquela sensação de amplitude no ambiente, mas também ele é um item decorativo para o espaço, para a parede. Ele ajuda a preencher aquela parede. Então imagina uma paredona toda branca e você consegue colocar um espelho legal ali. Eu comentei desse espelho redondo que geralmente a gente tem um móvel de apoio embaixo, seja um móvel de penteadeira ou um aparador, um buffet. Mas também existe a possibilidade, se você quiser, um espelho de corpo inteiro, que seja retangular. Então, algo maior assim, mas com essa mesma ideia de uma moldurinha, com as bordas arredondadas, fica super lindo. Se você tem uma parede maior ali, que está pedindo uma decoração a mais, seja, por exemplo, uma parede de corredor, você pode montar como se fosse uma galeria. Então, escolher vários quadros que você gosta, ou até mesmo fotografias, e montar, assim, eu tô colocando aqui uma referência que eu acho muito linda e que eu tô pensando até em fazer aqui no corredor da minha casa, que são, por exemplo, com 9 quadros, 3, 3, 3, e aí a moldura super fininha, e você pode ter aquele pequeno respiro dentro da arte, no branco, fica muito bonito. E claro, se você quer manter a cor branca na parede e trazer ainda assim alguma textura diferente ali, eu recomendo muito o Boiserie. O Boiserie, ela tem essas moldurinhas que existem diversos desenhos que vocês podem fazer com 1, 2, 3, 4 retângulos, enfim, de vários tamanhos ali, que fica super legal. Ele tem essa carinha um pouquinho mais clássica, assim, mas que funciona super bem em vários estilos a decoração, em várias casas também, a gente tá vendo por aí. Tem um modelo de moldura que eu tô colocando aqui nessa referência para vocês, que também é super legal, vocês podem fazer em toda uma cabeceira ou atrás do sofá. Ai, gente, eu adoro decorar as paredes com prateleiras. Seja, por exemplo, aquela parede que você tem o rack da sua televisão, então você tem um rack, a TV na parede, e lá em cima você tá sentindo que tá muito branco, que tá faltando alguma coisa, você pode colocar uma prateleira. Se você colocar essa prateleira no branco, que é a mesma cor da parede, ela vai sumir praticamente ali. Mas claro, você decorando ali em cima com plantinhas, talvez uma peperômia, que tem aquelas folhas mais caidinhas, assim, fica muito legal. Alguns livros, alguns adornos, alguns vasinhos também. Então isso já vai trazendo um algo a mais para aquela parede. Ou se não, você pode trabalhar com uma cor para trazer um contraste. Digamos o amadeirado.
O amadeirado funciona muito bem em prateleiras, eu adoro. Então, digamos que você tem um rack no branco e essa prateleira, ela poderia ser no branco, mas pode ser também no amadeirado para trazer esse contraste e também uma questão de aconchego para o ambiente, que a textura da madeira faz isso, né? Traz essa sensação de aconchego. Poderia ser também lá no lado do sofá, lá no alto, colocar uma prateleira também fica super interessante. Se você quer trabalhar com uma composição de quadros atrás do sofá e não quer prender eles na parede, você pode colocar aquela prateleirinha estreita ali atrás. Pensando lá na sala de jantar, você também pode colocar prateleiras. E claro, no quarto, gente, super funciona também as prateleiras. É um item super básico na decoração, mas que te traz uma versatilidade porque você pode decorar a parte de cima assim de diversas formas e essa decoração vai mostrar mais do morador, vai mostrar mais dos seus gostos e deixar essa casa com mais alma, sabe, gente? E o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, compartilha com seus amigos no Facebook ou WhatsApp. Já comenta aqui embaixo se você tem paredes em branco ou como você decorou esse cantinho que eu vou adorar saber. Um beijo e tchau!